Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje é sexta-feira, 6 de agosto de 2021 e o nosso índice Bovespa fechou aí com uma alta de 1%, para ser mais exato foi 0,97%, fechou cotado em 122.810 pontos. Gostei porque pelo menos parou, né, de cair, tá? Então, a mínima de hoje, 121. 567 é o primeiro suporte para segunda-feira, depois suporte mais interessante aqui no 121, 140 aproximadamente, tá? 121, 128. Encontrou aqui uma resistência, né, que foi a máxima, que é a exponencial de 9 períodos, 123, 286, a máxima de hoje, é a primeira resistência aí mais interessante para segunda-feira. Depois disso, deve encontrar uma resistência aqui no 123.770, mais ou menos. E depois, 124.500 e alguma coisinha. E a mais importante, 125.079. Quem puxou esse índice hoje foram os bancos grandes, tá? Graças a Deus. Vale fechou com uma alta de praticamente 0,5% só. Então quem puxou isso aí foi os bancos grandes e mais a Vale, que também não caiu. Petrobras também fechou aí meio que no 0 a 0, né? Petrobras ON caiu um pouquinho, Petrobras PN praticamente no 0 a 0, uma alta de 0,14. Então quem segurou foram essas empresas aí que mais segurou o índice, principalmente os bancões, tá? Gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha aí. A abertura foi aqui, logo na primeira hora já ameaçou romper média, voltou, só que aí ó, parecia que ia voltar a cair tudo, né? Mas não, se segurou aqui, ó, se segurou na mínima, que é da abertura da primeira hora, né? E depois rompeu as médias, beleza. Aí depois atingiu a máxima por volta das 14 horas da tarde, né? Aí no horário das 14 horas e devolveu um pouco, mas andou de lado, não caiu. Isso já é bom, tá? O que seria importante segunda-feira, logo nas primeiras horas? Não perder 122.600 e, no pior das hipóteses, 122.288. Semanal, vamos ver como fechou a semana. Tá aí, ó. Semanal, não perdeu a mínima da semana passada, que é o quê? 121.748. Então, para a semana que vem, é o primeiro suporte que nós temos, tá? E depois o mais interessante, 120.807. Tem resistência onde? Na média de 21, justamente, não passou por ela, que tinha perdido a semana passada. E agora, com base no fechamento dessa semana, 122.877 é a primeira resistência para o semanal. E depois a máxima dessa semana, 124.536, tá? É isso aí. Eu vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar Magazine Luiza, Via Varejo, Amer 3, Suzano, Cash 3, Melios, a LLD 3, JBS, a Bidzinha, Bid 4 e Mercado Livre, que é BDR. Lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. E começando com o Magazine Luiza, gráfico diário, eu quero aproveitar nessa análise e responder a pergunta do Marinho Gomes, que perguntou se Magazine Luiza vai voltar a subir depois do balanço do dia 12. Olha, ela até já parou de cair, né? Já mostra aqui, ó. Né? Já teve 2 dias de candlestick de alta, agora tem uma resistência aqui em 20,91, praticamente a máxima de hoje, 20,88, tem essa resistência, tá, Marinho? Marinho Gomes. Então, eu acredito assim, ela já esboçou uma reação, agora teria que romper essa média e depois buscar R$22, tá bom? Então é isso. Como você disse aí que o balanço é dia 12, né? Dia 12, não sei, eu costumo às vezes até perceber, eu até falei em JBS, que as ações têm esse hábito, às vezes precifica antes, e às vezes a pessoa fica esperando um resultado
para que ela precifique. De repente o resultado vem bom, só que ela já precificou, aí ela dá aquela descansada. E aí a pessoa entra só porque o resultado vem bom, achando que vai subir, na verdade, eles já precificaram a coisa, tá? Então, não estou falando que Magazine Luiza vai subir até o dia 12 e depois vai cair, não é isso. Mas segue aí o que eu estou falando, vai analisando, vai vendo o movimento, que na maioria das vezes, isso às vezes acontece, tá? Precifica antes. E querendo ou não, já parou de cair, já ameaçou aqui uma reação, de repente pode romper aqui essa região de 20,90 e já fazer isso daí. Então vamos lá, começando com a análise aí, fechou em 20,68, uma alta de 1%, 1,1 praticamente. A mínima de hoje, 20,14 é o primeiro suporte, máxima 20,88 é a primeira resistência para segunda-feira, tá? Depois resistência mais importante vai ser aqui nesses R$22. Gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha aí. Olha aí, ó. Aqui foi a abertura, abriu lá em cima. Abriu, ameaçou cair, se segurou onde? Na média de 21, tá? Maravilha, é isso que a gente espera. Ah, rompeu a média, beleza, não pode perder mais. Então isso é um bom sinal? Já é um bom sinal. É isso que eu falo para vocês. Rompeu média, gente, não pode perder mais. Se perder, pode voltar a cair. Então, é um bom sinal? Foi um bom sinal. Aí foi para cima, beleza, manutenção de alta. O que seria importante nas primeiras horas? Na segunda, não perder 20,59 e no pior das hipóteses, 20,35. Gráfico semanal de Magazine Luiza. Vamos ver aí, ó. Deixou aqui meio que um doji. Estava perdendo a mínima da semana passada, que é o quê? O suporte para essa semana. Quanto? 20,55. Olha lá, fechou acima, ou seja, não perdeu. Para a semana que vem, 20,55 é suporte, é o primeiro suporte que tem aqui, tá? Depois, qual que é o próximo suporte? 19,72, que é a mínima dessa semana, tá bom? Resistência, tem uma resistência aqui, ó. 20,98 na média de 21. Depois, a máxima dessa semana, 21,07 e depois na exponencial 21,43, tá? Gráfico de via varejo, uma alta de 1,5%, para ser mais exato, 1,56, fechou cotado em 12,35, mínima do dia, 12,14, é o primeiro suporte, praticamente, aí, tá? A mínima de ontem foi 12,16, ou seja, respeitou, segurou. Agora seria interessante o que para segunda-feira? Romper a máxima de hoje. Quanto? 12,40 e já buscar aqui, ó, 12,74. E aí sim depois já dá para começar a pensar aqui em 13,68, tá? É isso aí. Mas por enquanto teria que atacar a média de 9, não consegue, ó. Ela até tenta e volta, ó, tá? Precisa atacar aqui a média de 9. Gráfico de 1 hora. O que eu estou gostando é que quando você olha gráfico de 1 hora, você percebe que vem caindo, vem caindo, vem caindo, e agora meio que está querendo, né, cruzar para cima aqui, ó. Olha aí, ó, tá? Se cruzar para cima, pessoal, e for bater aqui, a hora, se voltar, não pode perder as médias mais, porque já está para cima das médias no gráfico de 1 hora. É igual aqui, ó. Ah, rompeu, beleza, não pode perder mais. Então a expectativa o que é? Rompeu? Vem buscar isso aqui, 12,50 né, nas primeiras horas. Na hora que voltar, não perder mais os R$12,30, tá bom? É isso aí. Semanal de via varejo. Tá aí. Perdeu o mínimo da semana passada, que é os 12,56, perdeu. Então para a semana que vem, qual que é o primeiro suporte? 12,12. Depois resistência na máxima dessa semana, os 13,01, depois resistência mais interessante, 13,31 e depois 13,70. A MER3, gráfico diário, uma queda de 2,4%. Essa, depois dessa cisão que fez com lojas americanas, né, Lame 4, só caiu, tá complicado, tá difícil, precisa reagir, precisa tocar aqui, atacar as médias, mas não consegue, fechou hoje em 46,50, 2,4 de queda, tá? Fechou, olha lá, praticamente na mínima do dia,
tá? Então 46,50 é o primeiro suporte, máxima do dia 48,48, primeira resistência, depois resistência mais interessante em 50,14, e eu nem vou falar isso aqui por enquanto, tá? Vamos primeiro ficar na expectativa que ela rompa a primeira exponencial de 9. Semanal não, gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, na primeira hora tentou romper média, já voltou, fez a mínima e depois, lá, não consegue, ó. Tá vendo? Precisa romper essa média aqui, ó, precisa trabalhar acima dela, não consegue. O que seria importante? Buscar 76,98, desculpa, 46,98, depois 47,60, tá? Semanal tá aí, fechou a semana com uma queda de 5,3%. Pelo menos está diminuindo, né? Na primeira semana caiu 17, depois caiu 12, depois mais 5,3. Então, precisa parar de cair, tá? Pegar aí uma semana aí que a gente vê que formou um candlestick de possibilidade de mudança de direção, aí pode ser que a gente comece a olhar diferente. Olha lá. Olha aí, ó. Espera aí. Ó. Perdeu essa mínima aqui também. 47,34. Para a semana que vem, o que tem de suporte é isso aqui, 46,50. Depois disso, o que tem? 44,60, tá? Depois dos 44,60, 44,22. E depois disso, o fundo lá do crash do coronavírus de março do ano passado. Quanto? 38,70. Tá bom? É isso aí, é o que tem. Suzano, gráfico diário de Suzano, uma queda de 0,5%. Suzano é outra que não está conseguindo se manter acima das médias, não está conseguindo atacar as médias e fechar acima, pelo menos da exponencial. Fechou cotado 54,30, máxima 55,25 é a primeira resistência mais interessante para segunda-feira, e depois aqui nos 56,55. Mínima do dia, 54,07 é o primeiro suporte, tá? Gráfico de 1 hora. Na primeira hora até parecia que ia, né? Olha lá. Ó, abriu, foi lá em cima, tá? Fez a máxima do dia, depois devolveu tudo e aqui agora deu uma reação. Precisa romper isso aqui, ó, tá? Já atacar 54,59. Logo nas primeiras horas. Semanal, como tá ficando? Ficou um doji com sombra do lado de cima. Só não gosto disso, tá? Só não gosto disso, mas tá bom. Para semana que vem não pode perder 53,83, que é a mínima dessa semana. Na verdade, deixa eu ver aqui. 54,02 era o que tinha de suporte para essa semana. Então, para a semana que vem continua primeiro 54,02, depois 53,83, tá? A máxima dessa semana 56,46 é a primeira resistência, tá? Precisa romper isso daí. Cash 3, Melius, gráfico diário, uma alta de 0,06%, fechou cotado R$ 66,00. Estava perdendo a média de 21, né? E se segurou acima, tá? Então, primeiro suporte, primeiro suporte para segunda-feira, 65,31, tá? Na média de 21. Depois a mínima de hoje, 64,56. Máxima 67,15 é a primeira resistência que tem aí, mais interessante. Depois na média exponencial de 9 em 67,34. Gráfico de 1 hora tá aí, ó. A abertura foi aqui, tentou, né, romper exponencial de 9, não conseguiu, devolveu. Olha aí, ó, da forma como devolveu aqui, segurou depois aqui também, foi lateralizado e agora está querendo atacar a média de 21. Seria importante isso? Sim, seria importante atacar aqui, ó, esse 66,59 e trabalhar acima disso. Semanal de Cash 3 tá aí, olha aí, quanto que é a mínima semana passada? 66,30. Perdeu por muito pouquinho, tá? Fechou em R$ 66,00, perdeu aquele suporte de 66,30, perdeu, tá?
Então, o que é suporte para a semana que vem? Mínima dessa semana, 64,56. Máxima, 71,90 é a primeira resistência. A LLD3, gráfico diário, uma queda de 4,9%, fechou cotada em 28,31, mínima de hoje. 28 é o primeiro suporte e depois suporte aqui em 26,30. Exponencial de 9, 29,21 primeira resistência, depois a máxima de hoje 30,10 e a mais interessante aqui na região da média de 21, 30,84, né? Gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha. A abertura foi aqui, veio para baixo e depois se segurou e andou de lado, né? Pelo menos não quis ficar caindo forte. O que seria interessante nas primeiras horas na segunda? Já romper os 28,80 e buscar os 29,61. Algumas ações, pessoal, eu percebi que elas já meio que tá querendo reagir, tá? Tá querendo reagir, dá para perceber no gráfico de horas. Semanal tá aqui, olha aí, ó. Podemos dizer que no semanal ela veio caindo, aqui ela perdeu a exponencial de 9, que é um suporte. Perdeu e essa semana ela foi lá embaixo, foi lá em cima e parou aqui. O que significa isso? Indecisão, tá? Ela está em cima de um suporte? Sim, ela está em cima de um suporte. Mas o mercado mostrou aí, leitura de candlestick mostrou aí uma indecisão. O que é importante para a semana que vem? Ó, primeiro suporte é isso aqui, 26,79. Depois isso aqui, 26,30. É o suporte mais interessante, mais importante que tem para a semana que vem. A máxima dessa semana é os 31,64, tá? Essa é a resistência, mas está aí em cima de um suporte. Gráfico de JBS, gráfico diário de JBS, fechou com uma alta de 1,9%, 32,60. Mínima 32,15 é o primeiro suporte, máxima 32,93, primeira resistência. Gráfico de 1 hora, vamos lá, a abertura foi aqui, beleza, logo nas primeiras horas já atacou a média, rompeu, beleza, depois descansou um pouco e se segurou aqui, isso é bom, tá? O que seria importante nas primeiras horas, na segunda, no pior das hipóteses? Não perder os 32,46, tá? É isso aí, semanal. Semanal deixou também um doji. Tem resistência na máxima, 33,39 e suporte. Ó, na verdade, ele rompeu essa máxima da semana passada. Os 32,45 é o primeiro suporte, tá? Primeiro suporte para a semana que vem, 32,45. Depois a mínima dessa semana, 31,74. Essa daqui que vai também... o balanço dela acho que sai dia 12. Dia 12 é quarta-feira. Então eu falei, né, que ela tinha a chance de subir até aí perto do balanço, né? Então tá aí, ó. O dia que eu falei, na verdade, ela tava, não lembro, mas era por aqui, tá? Nessa região de R$31, se eu não me engano, tá? Mas tá tranquilo aí para JBS. BID. Gráfico diário de BID, uma alta de 2%, para ser mais exato, 1,97. Fechou cotado em 23,76. Máxima, 23,98. Primeira resistência. Resistência interessante, vários dias já bateu ali. Seria importante o quê? Buscar esses 24 e 28, romper isso daqui. Mínima do dia, 23,02. É o primeiro suporte para segunda-feira. Gráfico de 1 hora. Olha aí. Abertura foi aqui, tentou romper as médias logo na primeira hora, voltou, veio aqui embaixo, olha lá, tá? Veio aqui embaixo, ia perder, né, tudo isso aqui, mas se segurou bem aí na segunda hora, depois rompeu média e tá aí, tá cruzado aqui. Então o que seria importante agora na segunda-feira? Não perder 23,69 e no pior das hipóteses, não perder 23,55. Semanal tá aí, ó. Mínima da semana passada, 23,44. Era o suporte?
Estava perdendo? Estava, mas se segurou então para a semana que vem. 23,44 é o primeiro suporte que tem na bidzinha, tá? Depois a mínima dessa semana, 22,82. Máxima, peraí. Exponencial de 9, 24,37 é a primeira resistência, depois a máxima dessa semana, 25,23. MELI 34, Mercado Livre, BDR, né? Fechou com uma alta, uma queda de 1%, 1,06 para ser exato, 76,63. Vejo como normal, por quê? Tá fora da banda de Bollinger, viu, pessoal? Ó, ontem subiu escandalosamente, né? Então eu vejo como natural, normal essa queda de hoje, justamente pelo fato de estar fora da banda de Bollinger. Mínima de hoje, 75,81 primeiro suporte, máxima 78,10 como primeira resistência. Gráfico de 1 hora, tá aí, ó. A abertura foi aqui em cima, ameaçou perder a média e se segurou e andou de lado. O que seria importante nas primeiras horas na segunda? Ó, no pior das hipóteses, não perdeu R$75. É isso aí. Semanal, fantástico semanal de MELI 34, tá? Fechou com uma alta de 12,5%. Para semana, resistência semana que vem, 78,79 é a máxima dessa semana. O que tem de suporte? Suporte? Ó, deixa eu ver aqui. 74,50 aproximadamente é um suporte. 73,36, depois 70,74, tá? E depois o que não, né, já começa na média aqui, ó, 68,04, mas tá tranquilo aí, ML3, Mercado Livre, tá? Semanal. Pessoal, lembrando a todos mais uma vez que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações, apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima noite de descanso e até semana que vem. Tudo de bom para vocês, para você que é papai, feliz Dia dos Pais e boas comemorações aí com a sua família. Até mais, um abraço.